Olá pessoal, sou o pregador MR, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra, mais um estudo da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida neste momento. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, verdadeiramente só possa, Senhor, acrescentar valores ao nosso coração, Senhor, que sejamos abençoados mediante a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Muito bem, amados. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos trazendo aqui no decorrer desses dias, desses vídeos, é a sã doutrina e a igreja. Esta é a parte 4 do nosso estudo. E hoje, amados, nós vamos falar sobre um assunto que é muito prático, né, e funcional na igreja, na nossa vida hoje como igreja do Senhor. Muitas pessoas têm resistido e têm rejeitado a sã doutrina, o Evangelho da graça de Deus, por algumas situações, por algumas circunstâncias. E é isso que nós vamos falar aqui, e nós vamos ver algumas dessas situações e do porquê que muitas pessoas têm a dificuldade ou preferem não aceitar o Evangelho da graça de Deus, resistem a essa doutrina porque oferecem circunstâncias que são contrárias ao que eles estão acostumados, habituados ou pensam, né, na sua vida espiritual. Diz assim, infelizmente, muitas pessoas do nosso meio ainda oferecem resistência a essa doutrina, ao Evangelho da graça de Deus, e algumas por se sentirem confortáveis nos rudimentos fracos e pobres, outros porque querem buscar a sua própria glória, e aqueles que têm medo de buscar ou experimentar coisas novas. Então, essas são as situações que eu coloquei aqui, que é muito comum hoje no nosso meio, das pessoas oferecerem essa resistência por causa dessas circunstâncias aqui. E nós vamos citar aqui alguns dessas passagens, desses momentos que já aconteciam, né, na igreja primitiva e que nós podemos trazer para o nosso tempo hoje, amados. Bom, nós vamos primeiro ver em Gálatas, capítulo 4 de Gálatas, versículo 8 e 9, que diz assim, ó, mas quando não conhecias a Deus, servias ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir, guardar dias, meses, tempos e anos? Amados, uma curiosidade aqui, né, aos Gálatas. Você vê que ao invés de eles progredirem, ao invés de buscarem coisas maiores, coisas grandes, ao invés de crescer no conhecimento da graça de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que estava acontecendo? Estavam retrocedendo aos rudimentos fracos e pobres. O que significa? Rudimentos fracos, ensinamentos ou doutrinas fracas e pobres. Fracas porque não edificavam, não eram eficientes, e pobres porque não possuíam riqueza de valores, de conhecimento para a vida deles. Então, ao invés de continuar crescendo, eles retrocederam. E hoje em dia, amados, de certa forma, tem pessoas que retrocedem. Tem pessoas que começam no Evangelho, começam, né, caminhar no Evangelho, mas ao invés de progredir, ao invés de continuar crescendo naquilo que eles aprenderam, o que acontece? Eles regridem, ou seja, volta aos princípios fracos e pobres. Como eu citei aqui, né, no estudo que eu fiz aqui no vídeo anterior sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, nós falamos muito sobre essas circunstâncias, essas situações, onde essas doutrinas são ensinadas, conduzindo ao povo a esse tipo de situação aqui. Então eu convido você a assistir esse vídeo e você vai entender melhor quais são essas doutrinas, esses ensinamentos que fazem com que as pessoas, ao invés de crescer, elas venham regredir na vida espiritual, amados. Então, por que essas doutrinas, esses ensinamentos, esses rudimentos fracos e pobres prejudicam ao invés de fazer com que as pessoas venham crescer no Evangelho? Mas primeiro que ele está falando aqui que são princípios, são rudimentos, onde eles guardavam dias, meses, tempos e anos. Qual é a semelhança que nós podemos trazer para o nosso tempo, amados? Eu vejo aqui uma situação onde eles buscavam seguir ensinamento através de sinais, porque
Isso aqui eram sinais, guardar dias, meses, tempo de lua, essas coisas assim que havia naquela época, muitos rudimentos, muitos ensinamentos, muita mistura de doutrinas com o judaísmo, aquela coisa toda, e eles implantavam, ao invés de desenvolver a sua vida naquilo que a palavra de Deus estava revelando, que era o Evangelho da Graça de Deus, eles voltaram a esses rudimentos. Eu não vejo muita diferença no nosso tempo hoje, amados. Muitas pessoas hoje vivem as suas vidas no mundo espiritual através de sinais, buscando viver a sua fé por aquilo que elas veem, por aquilo que elas tocam, por aquilo que elas manuseiam. A palavra de Deus, o Evangelho da Graça de Deus, é para ser vivido por fé, amados. O justo vive por fé. Amém? Nós temos que aprender a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que aprender a viver no sobrenatural, a buscar aquilo que nós não estamos vendo, a sustentar a nossa fé, a sustentar o nosso amor na palavra, a sustentar a obra de Deus, a sustentar aquilo que nós buscamos na presença de Deus por aquilo que nós não vemos. Tudo é uma questão de aprendizado, amados. Então essa tem sido a dificuldade de muitas pessoas. Essa tem sido a rejeição, digamos assim, do Evangelho da Graça de Deus, porque o Evangelho ensina realmente a viver por fé. Nós temos que realmente aprender a viver por fé. A fé é uma questão de aprendizado. Tem pessoas que não conseguem alimentar a sua fé, não conseguem desenvolver a sua fé dentro do ensinamento da palavra de Deus. Tem essa dificuldade, muitos porque não buscam, outros porque não são ensinados dessa maneira. São conduzidas, manipuladas a viverem somente por sinais, somente naquilo que se toca, naquilo que se vê. Né? Muitos porque estão debaixo dessas pessoas, desses pregadores, digamos assim, ou pastores, né, que querem conduzir o povo, né, segundo aquilo que eles querem fazer, aquilo que eles querem implantar, né? São manipuladores. Muitas pessoas são manipuladas, mas outras pessoas é porque não têm o interesse de buscar conhecimento, não têm o interesse de alimentar, de aprender sobre fé, aprender a viver a sua vida segundo aquilo que elas não veem. E o Evangelho da Graça de Deus ensina isso. Para você entender o Evangelho da Graça de Deus, para você assimilar, para você realmente compreender os valores da sã doutrina do Evangelho da Graça, você precisa exercitar a sua fé. Ela precisa ser ensinada. É uma questão de aprendizado, amados. Então, por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de assimilar o Evangelho da Graça por causa disso. Porque elas não exercitam a fé. Entende? Elas não praticam a fé dentro do Evangelho. Realmente viver por aquilo que elas não veem, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Tudo é uma questão de aprendizado. Então elas preferem, mais cômodo, mais confortável, ficar, né, debaixo dessas doutrinas, desses ensinamentos, porque talvez não exijam delas, né, digamos, a viver suas vidas no sobrenatural. Preferem pegar, preferem tocar, preferem manusear. Por isso que tem muitas pessoas aí submetidas a esse tipo de ensinamento de doutrina, que só crê quando pega em alguma coisa, quando toca em alguma coisa, quando passa alguma coisa nelas, né? Quando joga alguma coisa nelas, quando dão alguma coisa para ela levar para casa, digamos assim. Amém? Então, são pessoas que preferem viver nessa dependência. Então, adquire uma dificuldade de realmente assimilar o Evangelho da Graça. Por isso que, quando escuta alguma coisa nesse sentido, quando escuta algo novo, referente a viver realmente por fé, se confundem, não entende, não compreende, rejeita por causa disso. Então, os rudimentos fracos e pobres, amados, não nos ensina, não nos conduz realmente a viver uma vida de fé. Não nos ajuda realmente a conduzir a nossa vida segundo aquilo que, né, o Evangelho da Graça de Deus, né, tem revelado para nós. Então, isso é um dos motivos, né? É uma das situações que tem feito com que as pessoas venham encontrar dificuldade de realmente assimilar o Evangelho da Graça de Deus, a sã doutrina. Outra situação, amados, 1 Timóteo capítulo 6, que eu acho que é a mais comum no nosso meio hoje,
que diz assim, ó, a partir do versículo 13. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforme com as sãs palavras do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões de contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amados, aqui está uma das maiores dificuldades, um dos maiores obstáculos para que as pessoas não vivam as suas vidas realmente no Evangelho de Cristo, no Evangelho da glória de Cristo, no Evangelho da graça, a sã doutrina. Porque o Evangelho da graça, o Evangelho a sã doutrina, nos ensina realmente a viver uma vida segundo a piedade. O que é isso? O que é a doutrina segundo a piedade? Amados, está falando de compartilhar, está falando de dividir, está falando de dar ao próximo aquilo que eu posso dar, está falando de comunhão, está falando de unidade. O Evangelho da graça de Deus é isso. É isso que o Espírito Santo trouxe no Evangelho, na igreja primitiva. Como a palavra de Deus diz, né? Tinha todos, né, em comum e viviam as suas vidas em comum. Então, é isso que hoje em dia não existe, amado. Por que Paulo está tocando no assunto de causa de ganho, né? Que muitas pessoas manipulam, conduzem as outras pessoas em doutrinas que ao invés de juntar, separa. Ao invés de dividir, entende? Guarda para si mesmo. Esses ensinamentos, essas doutrinas que faz com que você venha pensar somente em você. Que não venha compartilhar, que não venha dividir. De você ter apenas a vontade e o interesse de buscar só para você. Então, essas pessoas que ensinam esse evangelho, essas doutrinas, é realmente para poder ganhar, para poder usufruir, para tirar de você aquilo que às vezes você nem tem. Então, ao invés de trazer uma comunhão, ao invés de trazer uma unidade, ao invés de trazer, né, o sustento meu e o seu ao mesmo tempo, não. É separação, é divisão, cada um para si, Deus por todos. Entende? Você que tem que buscar aquilo que você tem direito, aquilo que você quer, aquilo que você deseja para a sua vida, né? Se referindo às coisas materiais, se referindo às coisas deste mundo. Então, é por isso que Paulo veio com essa linha de raciocínio. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes. Porque o Evangelho da graça de Deus nos conscientiza, amados, que primeiro nós temos que buscar o reino dos céus e essas coisas nos serão acrescentadas. E quando Deus acrescenta, não acrescenta só para mim, acrescenta para você também. É isso que o Evangelho da graça de Deus ensina. Não é esse evangelho que se ensina por aí. Se você não buscar, você não recebe. Se eu buscar, eu recebo. Mas se você não buscar, você não recebe. Se você não tiver fé, você não recebe. Mas eu tenho fé e recebo. Vê se não existe uma divisão, né, nessa pregação. Vê se é cada um por si, né? E se você não tiver a mesma fé que eu tenho, você não vai receber. E se eu não tiver a mesma fé que você tem, eu não vou receber. Então não existe uma igualdade, não existe uma unidade. Existe uma separação, uma divisão. Por isso que muitas pessoas, né, têm ciúme uma das outras, invejam uma das outras. Porque cada um vive as suas vidas como se Deus tratasse cada um de forma individual e dá a cada um conforme aquilo que ela merece. E não é assim, gente. O Evangelho da graça de Deus não é isso. O Evangelho da graça de Deus traz unidade, traz comunhão, traz bênção para todos. Aquilo que eu tenho, você também tem. Aquilo que eu tenho o direito de receber, você também tem o direito de receber. Amém? Deus, Ele cuida de todos nós de forma igual. Então, isso aqui é uma das enfermidades que mais acontece no nosso meio. Pessoas sendo ensinadas e ensinando, cada um por si. Cada um buscando o seu próprio interesse. Achando que o Evangelho da graça de Deus é bênçãos, é porta aberta, é portas, né? Dinheiro caindo do céu, dinheiro no bolso, conta bancária, ter tudo que você quiser, né? Ter direito a tudo neste mundo. Gente, isso aí é uma pregação muito, fora dos padrões do Evangelho da graça de Deus. Por isso que Paulo trouxe essa linha aqui,
Ele começou a falar sobre essas pessoas que, ao invés de pregar a doutrina segundo a piedade, que é segundo a comunhão, segundo o amor, segundo a unidade, segundo compartilhar, segundo dividir as coisas, né? O que se prega por aí, cada um por si. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Entende? Se você dá, você vai receber. Se você dá muito mais, você vai receber muito mais. Aquele que não dá nada, não recebe nada. Então é um evangelho de divisão, é um ensinamento de divisão, é um ensinamento como se Deus só funciona para alguns e para outros não. Como se dependesse somente das pessoas, somente delas, entende? Buscar os seus próprios interesses, como se Deus não estivesse vendo, não olhando para todos. É um evangelho, é uma doutrina muito perigosa, é uma doutrina que eu não concordo, é uma doutrina que Paulo já condenava aqui. Quem pensa dessa maneira, quem prega assim, é porque está querendo ganhar em cima disso. Entende? Nada trouxemos desse mundo e manifesto é que nada devemos levar dele. Então temos que parar de focar nas coisas materiais e focar no reino. Temos que parar de focar naquilo que, né, a gente sabe, quer possuir, quer ter, e vamos focar no reino dos céus, vamos buscar o reino dos céus, vamos buscar o reino dos céus para todos. Porque quando você busca só as coisas do alto, você está buscando para todos. Amém? Você está buscando para você e buscando para os outros também, para os seus irmãos principalmente. Entende isso? Esse é o espírito do Evangelho da Graça. Esse é o espírito do Evangelho. Quando você pensa no reino, você está pensando em todos. Quando você pensa na riqueza dos céus, você está pensando em todos. A riqueza não é só sua, a riqueza é de todos, a riqueza é da igreja. Por isso que esses ensinamentos, essas doutrinas, essas pregações, né, que se pregam sobre prosperidade, sobre ter, sobre Deus, né, de dar, né, como o filho pródigo, me dá, e depois vai sofrer, entendeu? Vai sofrer as consequências do mundo. Porque essas pessoas só aprendem isso, né? Deus está ali para dar, Deus está ali para abrir as portas, abençoar, dar tudo que você pede. Não é assim. Então o Evangelho da Graça de Deus é contrário a isso tudo. Por isso que as pessoas que, né, são ensinadas e ensinam esse tipo de doutrina que é segundo, né, as coisas do mundo, né, as coisas materiais, e não na comunhão, e não de compartilhar, não é segundo a sã doutrina. Resiste o Evangelho da Graça de Deus, porque o Evangelho da Graça de Deus prega igualdade. Amém? Prega para mim e prega para você. Prega o que eu tenho, prega o que você tem. Prega o que eu tenho direito e prega o que você tem o direito também. Existe uma igualdade no reino dos céus. Existe uma igualdade no Evangelho. Uma igualdade no mundo espiritual, amados. Amém? Aleluia. O que eu tenho é seu e o que você tem é meu. Amém? Outra situação também que faz com que as pessoas venham ter a dificuldade de assimilar o Evangelho da Graça, gente. Em 2 Timóteo, capítulo 4, apenas o versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui uma outra situação que é muito comum no nosso meio hoje. Pessoas buscando, né, dentro da palavra, dentro do ensinamento, somente ouvir o que elas querem ouvir. Como diz o versículo, né? Ajuntarão, amontoarão para si doutores. São pessoas que buscam somente aquilo que elas querem, né? Elas não buscam aprender, elas não buscam ser confrontadas, ensinadas a obedecer, a buscar santidade, a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Elas não buscam isso. Elas buscam ouvir o que elas querem ouvir. Elas buscam os seus próprios interesses. Entende? Então tem pessoas que resistem à sã doutrina por causa disso. Porque, na verdade, o Evangelho da Graça e a sã doutrina confronta. Porque eles buscam essas coisas para suas próprias concupiscências. Entende? Para satisfazer a sua carne. Amém? É justamente para não ser confrontada com o erro.
a não serem ensinadas, disciplinadas, entende? Pela palavra, porque o Evangelho da Graça de Deus disciplina. O Evangelho da Graça de Deus traz santidade. Ao contrário de muita gente que diz que nós não buscamos santidade, muito pelo contrário. Aleluia. Eu aprendi a santificar a minha vida por causa desse Evangelho. Eu aprendi a buscar santidade por causa desse Evangelho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu entendi que a minha vida, eu tenho que valorizar aquilo que Cristo fez na minha vida. Tenho que valorizar aquilo que Cristo proporcionou para mim. Eu só valorizo isso, o seu sacrifício, santificando a minha vida, buscando fazer a vontade do Senhor, na medida da sua misericórdia, na medida daquilo que está ao meu alcance fazer. Amém? Então eu tenho essa preocupação, sim, de realmente obedecer, de realmente fazer a vontade do Senhor, de realmente, cumprir a palavra do Senhor. Se mesmo fazendo isso, nós cometemos erros, amados. Imagine se nós não buscarmos isso. Então, as pessoas hoje têm buscado, os pastores, os pregadores que elas querem ouvir. São aquelas doutrinas que não confrontam. Aquela doutrina onde elas não são disciplinadas. Entende? Então é um tipo de ensinamento, tipo de pessoas hoje nas igrejas que resiste a essa doutrina por isso. Quando escuta alguma coisa, se ouve alguma coisa que confronta, logo fica incomodada, logo, eu aí, porque não acaba logo essa mensagem, não era isso que eu queria ouvir. Poxa vida, pensei que ia ouvir alguma coisa que boa para mim, para o meu ego. Poxa vida, eu tô querendo ouvir alguma coisa nesse sentido assim, de levantar meu entusiasmo, de eu quero, conquistar isso, conquistar aquilo. Eu queria ouvir alguma coisa nesse sentido. O cara veio falar sobre pecado, veio falar sobre disciplina, veio falar sobre reverência, veio falar sobre temor. Tem muita gente que não gosta de ouvir mais essas coisas. Não gosta de ouvir esse tipo de mensagem, onde traz disciplina. Amém? A gente tem que aprender a ouvir a palavra da verdade. Por isso que está dizendo aqui, e desviarão o ouvido da verdade. Porque na verdade eles querem... Por que eles buscam esse tipo de mensagem? Porque eles não querem ouvir a verdade. Querem viver num mundo de fantasia. Porque, voltando à fábula, um mundo de fantasia. É o que nós vemos por aí, muita fantasia. Entende? As pessoas mais se preocupando com a aparência, com o mundo virtual, um mundo, artificial. Hoje, na vida de muitas pessoas, hoje nas igrejas, entende? Muita fantasia para pouca realidade. As pessoas só, buscando brilho, pisca-pisca, luminares, entende? Enfeite daqui, enfeite dali, ornamentação, muito brilho para pouca luz de Deus, digamos assim. Entende? É um mundo de fantasia, gente, é fábula. É um mundo encantado. E na verdade não é a realidade. As pessoas vivem encantadas hoje com muitas mensagens, muitos ensinamentos, muitas doutrinas por aí, entendeu? Mas é só fantasia. Nós temos que trazer a realidade para a nossa vida, a realidade para a nossa vida espiritual, que é a palavra do Senhor, o Evangelho da Graça de Deus, a sã doutrina, aleluia, a vontade do Senhor boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Buscar isso, em todo o tempo, perseverar em fazer a vontade do Senhor. Mesmo na nossa debilidade, na nossa fraqueza, nós temos que buscar, porque se não for assim, como é que vai ser, mano? Tem muita gente aí, fantasiando uma vida espiritual totalmente, contrária à realidade. Então, essas são algumas das características que hoje nós encontramos no meio da igreja, onde oferecem. Muitas pessoas têm oferecido resistência à sã doutrina, esse Evangelho da Graça de Deus, por causa desses ensinamentos aí fracos e pobres, ensinamentos que só traz glória para si mesmo, ensinamentos que é segundo a própria consciência. As pessoas buscam aquilo que elas querem ouvir, as pessoas buscam somente os seus próprios interesses, enfim, amados. É uma rede, digamos, de doutrinas aí, que é contrária à sã doutrina e o Evangelho da Graça de Deus, que é totalmente pura, que é totalmente, verdadeira naquilo que se refere às coisas de Deus. Que você seja abençoado com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você venha se conscientizar desta verdade,
de uma vez por todas. Fique com essa palavra e que você fique bem.